Fala pessoal, beleza? Então eu sou o professor Pedro, esse é o canal Fix Física e nós estamos aqui para mais uma aula do módulo de movimento. Então hoje nós vamos falar do movimento uniforme ou comumente chamado também de movimento retilíneo uniforme, certo? Então hoje a gente vai ver como esse movimento funciona e eu vou partir essa aula em dois vídeos. Uma falando da parte inicial, certo? Até as funções horárias, e depois eu vou resguardar uma aula só para falar de gráficos e de casos especiais do movimento uniforme, beleza? Então, fica ligadinho aí que a gente já vai começar a aula. Valeu! Então, pessoal, primeiro de tudo, o que é que a gente tem que reconhecer sobre o movimento uniforme? Né? O que é que a gente tem que saber do movimento uniforme? Que ele é um movimento ao qual a velocidade não varia. Eu não tenho variações da velocidade. Beleza? Então, o movimento uniforme, diferentemente da velocidade média que a gente viu na aula passada, não é que eu falei que eu não me importava com o que acontecia no meio do movimento, já aqui no movimento retilíneo uniforme, o corpo sempre se move em linha reta, certo? E a velocidade dele não muda. Desde o momento que sai até o momento que chega, a velocidade é a mesma. Beleza? Então tá aí. Nós temos uma velocidade constante e diferente de zero. Mas por que diferente de zero se zero o tempo todo não é constante? É, mas zero o tempo todo não tem movimento, não é? Então, vamos lá. Beleza? Então, como a gente já viu, a velocidade é a taxa de variação da posição ou do espaço em função em relação ao tempo, certo? Quanto mais eu percorro um espaço em menos tempo, maior será a minha velocidade. A gente já calculou a velocidade média, né? Chamamos lá do famigerado ΔS sobre o ΔT. Só que aqui a gente tem um probleminha. Se a nossa velocidade ela não muda, né? E eu tiro a média das velocidades que não mudam, consequentemente a velocidade vai ser ela própria. Concordam? Se eu tiro a média de um fator constante, o valor da média vai ser sempre essa constante. Costumo falar assim, imagine, quando eu digo que a média da turma foi de 6,5, quer dizer que todo mundo da turma tirou 6,5? Aí você vai olhar para mim, não, Pedro, pode ter gente que tirou mais, pode ter gente que tirou menos. Beleza. Mas se todo mundo da turma tirou 8 na prova do Pedro, qual seria a média da turma? Óbvio que seria 8. Então pense da mesma forma. Se a velocidade não muda, qual é a média da velocidade? É ela própria. E é por isso que no movimento uniforme a gente também define a velocidade como sendo... Então, a velocidade vai ser a variação do espaço pela variação do tempo. Quem é essa tal variação do espaço, Pedro? Lembrando que a variação do espaço é a posição final, que a gente chamou de S, menos a posição inicial, S0. E quem é a variação do tempo? É o momento de chegada, o tempo final, menos o tempo inicial. Beleza? Então vamos lá. Definido o que é velocidade e sabendo que no movimento uniforme a gente também calcula a velocidade como ΔS sobre ΔT, como o movimento uniforme se diferencia lá do conceito de velocidade média. Por quê? Aqui nós temos algumas nuances na percepção de como o movimento acontece. Veja bem, vamos começar a falar dos tipos de movimento. Os tipos de movimento retilíneo uniforme, comumente apelidado de MRU, né? Então, o primeiro movimento que a gente tem é o movimento progressivo. O que é um movimento progressivo, Pedro? Movimento progressivo é um movimento que acontece no sentido do deslocamento pré-estabelecido pela trajetória ou pelo referencial, certo? Como isso? Lembra lá na aula passada que eu disse que uma estrada ela tem tipo uma régua, que são aquelas plaquinhas que vão indicando, né, quantos quilômetros você já percorreu daquela estrada? Lembra disso? Então veja bem, quando você segue de um ponto a outro,
na estrada, você percebe que os valores daquela régua, daquelas placas, né, eles vão aumentando com o passar do tempo. Ou seja, você está no sentido positivo. Quanto mais você anda, maior são os valores que as placas marcam, certo? Então é como se a gente pudesse representar por uma reta. Então, quando você se desloca no sentido positivo da trajetória, nós dizemos que o seu movimento ele é progressivo, beleza? E o movimento progressivo, ele é caracterizado pela velocidade com valor positivo. Então, quando eu tenho o valor positivo da velocidade, eu estou caracterizando aquele movimento como um movimento progressivo. Beleza? Certinho? Já o outro tipo de movimento que a gente tem é chamado de movimento retrógrado. O que seria então o movimento retrógrado, Pedro? Veja bem, imagine que eu saí de Barreiras e fui até Luiz Eduardo. Você que assistiu à última aula, o exemplo é o mesmo. Saiu de Barreiras, a posição era 150, andou até Luiz Eduardo, chegou lá, a posição era 250. Só que agora, quando você retorna de Luiz Eduardo a Barreiras, o que é que você começa a perceber? Que os valores das placas que lhes são apresentados, eles começam a diminuir. Ou seja, é como se você estivesse indo no sentido contrário ao que foi estabelecido. Esse tipo de movimento é chamado de movimento retrógrado, certo? Quando nós nos deslocamos no sentido contrário à trajetória. Olha como é que fica. Então, quando o meu carrinho, ele estiver no sentido contrário à trajetória, nós vamos dizer que esse movimento aqui é um movimento do tipo retrógrado. E ele é caracterizado matematicamente pelo valor da velocidade ser negativo, certo? Então, movimento progressivo tem velocidade positiva, enquanto o movimento retrógrado tem velocidade negativa. Beleza? Show de bola? Então a gente conseguiu entender o que é um movimento progressivo e um movimento retrógrado. Toda vez que o móvel se desloca no sentido da trajetória, movimento progressivo, e a velocidade ela é positiva. Quando o movimento é retrógrado, quer dizer que o corpo está se deslocando no sentido contrário à da trajetória e a velocidade ela é negativa. Beleza? Tranquilo? O nosso próximo e último conceito a ser abordado, e não menos importante, são as funções horárias, a função horária, melhor dizendo, né, do movimento retilíneo uniforme. Como funciona essa função horária? Para que eu quero uma função horária? Veja bem, como o nome já diz, é uma função que depende do tempo, certo? Então, função horária, né, depende aqui, horário já dá a ideia que depende do tempo. E quem é que depende do tempo, Pedro? A posição do corpo, beleza? Então, vamos pensar o seguinte. É comum, quando alguma pessoa da família, algum colega vai viajar, e aí você pensa, poxa, fulano saiu daqui às 10 horas, agora são 11h30, ele já deve estar depois de Luiz Eduardo, ele já deve estar, né, daqui uns 150 quilômetros. Aí como é que você sabe que ele está naquela posição? Porque você está prevendo, a partir do tempo em que ele saiu, certo? Você tem uma ideia de velocidade média que ele pode percorrer, então você consegue prever a posição do corpo em função do tempo que ele está se deslocando. A função horária faz a mesma coisa. Ela prevê a posição de acordo com o tempo de movimento que foi percorrido, certo? E como é que a gente acha essa função horária, né? Então veja bem, a gente sabe que a velocidade é ΔS sobre ΔT, certo? A gente sabe também que o ΔS é a posição final menos a posição inicial. Então, se eu substituir aqui, como é que fica? Velocidade, posição final menos posição inicial, dividido pelo tempo. Certinho? Então, o tempo está dividindo, vai para lá,
multiplicando. Então, fica velocidade vezes o tempo é igual a S menos S0, que é a posição inicial. A nossa função com a função horária, né? O nosso objetivo com a função horária é descobrir a posição futura, ou seja, a posição final do meu móvel. Então, eu vou isolar a posição final. A posição inicial está negativa, passa para o outro lado, fica positivo. Então, posição final é igual a quem? Posição inicial mais velocidade vezes o tempo, certo? Então, tá aqui, ó, nossa função horária do espaço. Quem é a função horária do espaço? Só vamos aqui pôr, né, para que fique melhor explicado, que S é a nossa posição final, ou seja, onde o corpo vai estar. S0 é a posição inicial, ou seja, da onde o corpo saiu, certo? O local de onde ele saiu. Ele pode ter saído também da origem, né? Ou seja, de onde começa a medição do espaço. Logo, a posição inicial vai ser 0, né? Nós temos o V, que é a velocidade, e nós temos o ΔT, ou simplesmente T, que marca o tempo do movimento. Então, como é que a gente usa, né, a função horária do espaço? Vamos ver o seguinte. Lá, se você não assistiu a primeira aula, dá uma volta lá, tá no card aqui, e vou deixar no card aqui, e você olha lá para que a gente está usando o mesmo exemplo, né, para tentar construir um entendimento que seja linear aí no movimento uniforme, beleza? Então pega o mesmo exemplo lá. Como é que funciona? Então vamos lá, exemplo simples. Imagine que Pedro saiu da posição 150 km, né, da cidade de Pedro, com velocidade de 80 km por hora, rumo a uma cidade vizinha. Veja bem, exemplo. Pedro saiu da sua cidade, onde marcava a posição 150 km, rumo à cidade vizinha com velocidade de 80 km por hora. Beleza? Após 2 horas, Pedro chega à cidade vizinha. Certinho? Qual é a posição da nova cidade, considerando que Pedro sempre andou na mesma rodovia e com velocidade constante? Então, veja bem, eu estou querendo saber a posição futura de Pedro passada 2 horas. Então, vamos lá tentar fazer com a função horária? Veja bem, a posição final de Pedro é o que eu quero saber. Quem é a posição inicial? A posição inicial é 150. Mas, olha, a velocidade no sentido da trajetória. Então, velocidade positiva, 80. E qual foi o tempo? O tempo foi de 2 horas. Então, S é igual a 150 mais 80 vezes 2, 160. Logo, a posição final de Pedro após 2 horas vai ser de 310 quilômetros. Então, a posição final, a plaquinha que vai ser encontrada lá naquela próxima cidade, é a plaquinha que marca 310 quilômetros. Agora, a pergunta é a seguinte: Pedro andou 310 quilômetros? Nananina não. É a posição final, a posição, o local que ele encontrou, porque ele saiu da posição 150. Ele saiu da posição de 150 e foi até a posição 310. Então, para sair da posição 150 e chegar até a posição 110, quantos quilômetros Pedro percorreu? Ó, ΔS vai ser quanto? 310 menos 150. Então, Pedro percorreu 160 quilômetros. Então, veja bem, ΔS é a variação. O S sozinho é somente a posição final que ele encontra, né, ou que ele estabelece quando chega no final da sua trajetória. Beleza? Pessoal, só para fechar, eu sei que isso é muito batido, mas vejam bem,
muitas das questões elas vêm em metros por segundo e ou quilômetros por hora. Como é que a gente transforma de quilômetros por hora para metros por segundo? Veja bem, se o tempo está em segundos e a distância em metros, a velocidade vai ser dada em metros por segundo. Se a distância está em quilômetros e o tempo está em horas, a velocidade vai ser trabalhada em quilômetros por hora. O que não pode é eu trabalhar com... Até pode, né? Na verdade, o que não é comum é eu trabalhar com a distância em quilômetros e o tempo em segundos. Ou eu trabalhar com a velocidade em quilômetros por hora, o tempo em segundos e a distância em metros. Isso não vai dar certo. Então, para que a gente possa converter a velocidade, a gente tem uma forma muito simples, né? Em que a velocidade em quilômetros por hora, para ser convertida em metros por segundo, basta dividir por 3,6. E de metros por segundo para quilômetros por hora, basta a gente fazer o inverso. Multiplicar por 3,6. Eu sei que isso muitas pessoas sabem, mas é bom a gente fixar para não perder o time, né? Se eu estou trabalhando com quilômetros por hora, então quer dizer que minha posição e meu espaço, né, vai estar em quilômetros e o tempo em horas. Se eu estou trabalhando com velocidade em metros por segundo, a distância tem que ser em metros e o tempo em segundos. Beleza? Então, queria agradecer você que chegou até aqui. Essa foi a parte 1 de movimento uniforme, certo? Na parte 2 a gente vai ver a parte de gráficos e uns casos especiais, beleza? Então, muito agradecido você estar aqui, até aqui. Dê um like, deixe seu like aí, se inscreva no canal, siga a gente no Instagram, compartilhe com um amigo, com um vizinho, com um colega, com seu pai, com sua mãe, com quem precisa, né, que está nessa jornada aqui rumo ao Enem. Eu estou aqui para ajudar vocês. Qualquer coisa, deixa o comentário, deixa a sua dúvida que a gente vai tentar resolver. Beleza? Então, muitíssimo obrigado e até a próxima aula. Valeu, galera. Tchau, tchau.